Meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, sou vô do nono do culto Geis há 32 anos, professor de História, historiador e escritor. O tema de hoje é sobre Ogum, mito versus realidade. Mas antes de começar o tema, eu gostaria de pedir a vocês que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e que, por favor, deixe o seu like aí pra gente, que é muito importante para que a gente possa aparecer nesse imenso universo do YouTube. E para quem não adquiriu ainda o meu e-book, Livro dos Exus, vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, como a gente fala de Ogum, vem logo na cabeça o Ogum guerreiro, o Ogum forte, o ferreiro, né? O grande conquistador. O que eu posso falar para vocês com relação à parte historiográfica relativa ao Ogum? Quando a gente fala do mito, né, do mito do candomblé sobre o orixá Ogum, quem seria Ogum pelo mito do candomblé? Ogum seria filho de Oxalá e de Iemanjá, irmão de Exu. Bom, procede? Não procede. Se você for fazer uma análise historiográfica, você vai ver que Iemanjá passou longe e que Oxalá não tem a ver com Ogum, e muito menos ele é irmão de Exu. Na historiografia, em história de África, que eu também vou aproveitar e deixar todas as fontes para vocês na descrição do vídeo, Ogum é filho de Odudua, tá? Ogum é filho de Odudua. E tem uma particularidade muito interessante nessa história de Ogum. Porque tem uma passagem de Ogum com Odudua, pai dele. Odudua pede para que Ogum vá guerrear em nome dele. Ele, grande guerreiro, ele adora uma briga, todo mundo sabe que Ogum gosta de guerra. Ele sai para guerrear. Numa dessas aldeias que ele detona com todo mundo e mata o rei local, ele traz os espólios de guerra, que são princesas, são pessoas ligadas à realeza. Nesse meio tempo, Ogum acaba dormindo com uma das princesas que ele trouxe desse reino para entregar ao seu pai. E por coincidência, Odudua se encanta justamente pelaquela princesa que Ogum dormiu com ela durante a viagem. No nascimento, né, com a princesa engravida de Odudua ou de Ogum, aí a história fica num embate, porque tem uma vertente que fala que ele pode ser filho de Odudua e outra vertente diz que ele pode ser filho de Ogum. Então o que acontece com isso? O filho nasce e sabe quem é o filho? Oranian. Oranian, pai de Xangô. Então Oranian pode ser filho de Ogum ou de Odudua, dependendo de como a história leva, né? Ou se houve realmente a traição de Ogum. Bom, eu não diria nem traição, né? Porque a princesa não tinha nada ainda com Odudua e Ogum foi lá e dormiu com a princesa. Com isso, ficou aquela coisa sem que as pessoas daquele período soubessem de quem é o filho. Se o pai era Odudua ou se o pai era Ogum de Oranian. O que acontece nessa situação? Houve uma briga muito grande entre Odudua e Ogum até se afasta de Ifé por causa dessa situação. Oranian é até maltratado no início por Odudua. Então, quando ele cresce, ele tem muita dificuldade para que o pai Odudua, pudesse ter carinho por ele, pudesse ter amor por ele. Então ele fazia de tudo para agradar Odudua. Ogum se meteu no mundo e foi embora e foi para Irê.
Nós pararmos para analisar esse pedacinho, esse fragmento da história da África, nós podemos ver que o mito que contam pra gente nas lendas dos candomblés não tem nem pé nem cabeça. Primeiro, de onde eles tiraram que era Oxalá e que era Iemanjá e por que Ogum era irmão de Exu? Não dá para conceber como é que eles fizeram isso. E isso foi feito aqui no Brasil, com certeza, porque não foi feito na África. Na África não tem nem esse mito da criação. Tá? Essa parte religiosa, tem uma parte religiosa na África, voltada à linhagem de Odudua, ao início de Ifé. Mas não condiz com aquilo que se prega aqui no Brasil, que Ogum é filho de Oxalá com Iemanjá e irmão de Exu. Isso não procede. Uma outra lenda aqui no Brasil, grotesca, quando a gente conhece um pouco da história, é afirmar que Ogum traiu Xangô com Oxum, que era esposa de Xangô. Xangô, quando estava em terra, quando era nascido, Xangô, quando já era adulto, Ogum não fazia mais parte daqui, pelo período que tem. Já que Ogum pode ser tio ou avô de Xangô, dependendo se ele realmente dormiu com a princesa ou não. Isso aí a gente vai ficar sem saber, né? Vai ficar naquela incógnita. Ele dormiu ou não dormiu? Ele é irmão de Oraniã ou ele é pai de Oraniã? Isso aí a história não vai ter como descobrir. Porque se naquele período não foi fincado e batido o martelo dizendo que ele é irmão de Oraniã, ficou subentendido que poderia ter acontecido uma traição. Mas essa traição, né, que eles falam, é porque no mito africano, Oraniã nasceu meio branquinho, né, meio branquinho e meio pretinho. Né? Eu acho que ele nasceu meio pardo. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque não dá para ele nascer bicolor, né, branco e preto. E nessa situação, Odudua ficou irritado, porque ele não poderia ter nascido pardo, ele teria que ter nascido branco, porque Odudua é branco. Mas a história de Odudua ser branco, mas eu não estou falando porque ele é funfum, porque ele é albino não, tá? Odudua era branco, tá, gente? Branco mesmo. Mas isso fica para outro vídeo, tá? Que eu vou falar de Odudua e vou fazer um vídeo especificamente sobre Oraniã. Aí depois a gente dá uma pincelada nessa história. Mas eu queria mostrar para vocês de como, às vezes, as lendas que contam aqui no Brasil atrapalham um pouco a nossa história, né, relativa à África e principalmente o entendimento dentro da Casa de Santo. Porque quando você aprende alguma coisa mais aprofundadamente, você vê que tem muitos erros. Poxa, tem tradição que coloca Odudua como mulher. Odudua seria esposa de Obatalá, pela tradição. E o que acontece com isso? Obatalá dorme, Odudua rouba a cabaça, o saco da criação e cria o mundo. E ela sendo mulher de Obatalá. Não sei de onde tiraram isso. Se Obatalá era um guerreiro e fundou Ifé, quer dizer, vamos ficar como fundou Ifé. E é o pai de Ogum. Então, essas lendas que contam pra gente aqui no Brasil, que vieram da cultura oral, né, passando na oralidade, tem muita coisa errada. Por isso que eu falo para vocês, o importante é investigar, é se aprofundar em conhecimento. Ninguém perde por buscar conhecimento. Você perde por se manter naquilo e ficar tapado igual aqueles cavalos que tem, que puxam, né? Que o pessoal puxa as carroças. Não, gente, tirem as amarras da vista de vocês. Se aprofundem dentro dos temas. Por isso eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo as fontes históricas que vocês podem ir lá verificar. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa história? Deixem nos comentários dúvidas,
o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram da história, se vocês acham que Ogum é filho, que Ogum é pai, que Ogum é tio. Aí deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo e poder trocar uma ideia junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa confusãozinha, né, historiográfica, principalmente envolvendo Ogum dormiu com a princesa? Será que ele dormiu? Bom, isso a gente não vai ficar sabendo nunca. E agora, como eu sempre me despeço de vocês, Vodum pa unha anadeji, axé.